você é fã de fantasia assim como eu, esse vídeo é pra você, porque nós vamos falar hoje de um dos maiores clássicos desse gênero, que é O Feiticeiro de Terra-Mar, da nossa rainha Ursula K. Le Guin. Mas antes de começar o vídeo, você já sabe, né? Deixa o seu curtir aí, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e bora começar! E estamos aqui hoje para falar de uma das maiores sagas de fantasia, ao lado de O Senhor dos Anéis, os livros de Merlin. Eu estou falando da saga Ciclo Terra-Mar, a saga que consagrou a nossa rainha da fantasia e ficção científica, Ursula K. Le Guin, e inspirou grandes obras que conhecemos muito por aí até hoje, como Harry Potter, Piranesi. Eu tinha que colocar Piranesi, porque, né? Eu amo demais. Ciclo Terra-Mar é uma saga de 6 volumes que foi publicada entre 1968 até 2001 e já teve várias publicações aqui no Brasil. Porém, agora, a maravilhosa da editora Morro Branco, que faz tudo, né, gente? Vamos combinar. está relançando toda essa saga aqui pra gente em edições luxuosíssimas. Estamos aqui já com o primeiro volume, O Feiticeiro de Terra-Mar, e apreciem essa obra de arte em capa dura, com detalhes metalizados, com mapinha, né? Porque se é uma história de fantasia, a gente tem que ter um mapa. E essa edição é ilustrada pelo Charles Vez, um dos maiores artistas aí, premiadíssimo, já trabalhou com o Neil Gaiman nos quadrinhos de Sandman e em várias outras obras importantíssimas. Claro, né? Por isso eu surtei com essa edição aqui, mas não para por aí, não. Nós vamos ter aqui também notas da autora Ursula K. Le Guin, explicando toda a história dela com Terra-Mar, desde como surgiu a ideia, o processo de criação, a publicação, o sucesso, as polêmicas. Eu amei demais conhecer toda essa parte nessas notas aqui, e pra mim foram a cereja do bolo pra eu me apaixonar ainda mais por esse universo, por essa história, e enfim, agora eu tô... Meu Deus. Então, mais uma vez, um super parabéns por essa edição magnífica, Morro Branco. E essa é outra série que eu estava louco demais para conhecer e finalmente veio aí. Mas antes de mais nada, claro, vamos conhecer a história que nós temos aqui em O Feiticeiro de Terra-Mar. Terra-Mar é uma terra mágica povoada por dragões, bruxas, feiticeiros e várias outras criaturas mágicas. Um imenso arquipélago com ilhas bem distintas umas das outras. Nessa terra vive um garoto chamado Ged, que acaba de descobrir que tem um poder muito grande dentro dele e com isso descobre que ele é um feiticeiro. Começamos então a grande jornada do nosso aprendiz de feiticeiro Ged, aprendendo primeiro ali com um grande mestre dos magos e depois indo para a escola de magia de Terra-Mar, onde os jovens feiticeiros vão aprender e desenvolver a sua magia. E ao conviver com outros adolescentes, o Ged, na sua inocência, tentando provar o seu poder, liberta um mal terrível que quase o destrói. E agora Ged vai ter que navegar por mares desconhecidos, enfrentar dragões ancestrais e até atravessar os portões da morte, para encontrar e enfrentar esse mal que ele libertou, antes que isso acabe com o equilíbrio entre luz e sombra. Quando Ursula recebeu a proposta para escrever um livro infantil, ela não aceitou de cara, porque ela era uma autora que escrevia livros adultos de ficção científica, então escrever um livro para crianças não tinha nada a ver com a escrita dela. Mas eis que ela pensou um pouco que fantasia é um gênero que não tem um público-alvo. Nós vamos ter aí todo mundo novo que encanta pessoas de qualquer idade para conhecer todas as aventuras que nós temos ali. Então ela pensou que ela poderia escrever um livro de fantasia que as crianças também pudessem ler. E assim a proposta foi aceita e ela foi logo pegando um papel enorme e começou a desenhar um grande mapa com um mundo repleto de ilhas. Ela deu nome a todas as ilhas e assim ela criou o grande mundo de Terra-Mar. Esse grande e mágico arquipélago aberto para todas as possibilidades e aventuras. Quando ela foi escrever a história, então, ela apenas escreveu como se fosse um diário de bordo de uma pessoa que estaria viajando por todas aquelas terras, passando por todas as ilhas e conhecendo cada uma das suas particularidades. O Feiticeiro de Terra-Mar segue muitos moldes de O Senhor dos Anéis, os livros de Merlin, e inclusive a Ursula quis escrever uma história onde nós teríamos ali o Gandalf ou o Merlin na adolescência. Como seriam esses grandes magos no começo das suas jornadas, onde eles não sabiam
sabiam ainda como controlar o grande poder que eles tinham, estando abertos aí então a cometer grandes erros. E foi assim que Ursula escreveu Ged, o nosso grande feiticeiro de terra-mar. E apesar de o feiticeiro de terra-mar ter uma marca fortíssima dessas outras histórias de fantasia, Ursula quis sair dos padrões desse gênero. Ela não quis escrever uma fantasia que se baseasse em guerra entre reinos, criaturas, e nem que tivesse um grande vilão monstruoso ameaçando acabar com todo mundo. Ela também não queria que seu herói fosse daquele tipo que passa por grandes perigos, mas que tira tudo de letra. Ursula escreveu Ged para que ele fosse um jovem que comete erros e sofre as consequências disso. E a história de O Feiticeiro de Terra-Mar é justamente isso, sobre o nosso herói tentando buscar a si mesmo, tentando se conhecer, a luz e a sombra que vive dentro dele, e mudando ele mesmo para que ele possa mudar o mundo em que ele vive. E isso fez com que essa história se tornasse o que ela é, né? No pódio ali das histórias de fantasia. Inclusive a Ursula sempre fala nas entrevistas o quanto é importante para ela, o quanto foi incrível para ela receber vários e-mails de leitores falando que O Feiticeiro de Terra-Mar salvou a vida deles. Porque a jornada de Ged inspira várias outras jornadas que nós temos no nosso próprio mundo. E isso é muito grande. A magia de Terra-Mar traz algo bem único também, a magia através das palavras. As palavras verdadeiras, o nome raiz de cada coisa, porque a partir do momento que você conhecesse o nome verdadeiro das coisas, você possuía poder sobre elas. E muitos não sabiam que antes mesmo de Harry Potter vir com essa história de escola da magia, nós já tínhamos Terra-Mar. Mas tenho que dizer que as comparações param por aí. Além de toda essa ideia de mudar um pouco os moldes da fantasia, Ciclo Terra-Mar veio para revolucionar todo esse gênero, toda a literatura. O mundo que Ursula criou era povoado na maioria por pessoas de pele marrom e preta. Inclusive, o próprio Ged tem a pele marrom escura. Pode não parecer muita coisa, mas na época ter um personagem, um protagonista não branco era uma coisa quase inadmissível. E a Ursula sofreu muito com as editoras tentando apagar que o Ged tinha a pele escura. Os departamentos de arte das editoras estampavam um Ged branco nas capas, e quando começaram a adaptar essa obra para as telas, os personagens eram todos brancos também. E tudo isso, claro, machucava demais a Ursula pela obra dela não poder ser representada da maneira certa, da maneira que ela criou. E a única edição que respeitou mesmo a obra dela foi a primeira, que trazia Ged com uma pele marrom na capa. E essa arte foi feita pela Ruth Robbins e se tornou a capa favorita da Ursula. A partir do terceiro livro de Terra-Mar, Ursula revolucionou novamente, trazendo uma protagonista mulher para suas histórias. E claro, novamente, isso parece muito pouco para os dias de hoje, né? Mas na época, ter uma mulher protagonista era totalmente fora dos padrões. Em 2004, Ursula vendeu os direitos de Terra-Mar para ser adaptado pelo canal Sci-Fi. A minissérie ganhou o título de Earthsea, aqui no Brasil ficou como O Poder das Trevas, e adaptou os 2 primeiros volumes do ciclo Terra-Mar. A Ursula ficou super animada com isso porque ela foi convidada para participar da produção, mas eis que nada disso aconteceu. Quando começaram as gravações, eles deixaram ela completamente de lado e ela não tomou parte de nenhuma decisão. Como resultado, a minissérie não era nada parecida com os livros. A história não tinha nada a ver e no final foi apenas uma minissérie ruim que ninguém gostou e que apenas usou o nome Terra-Mar para atrair os leitores da série. Para completar a tristeza da Ursula com essa adaptação, todo o elenco era branco. E em 2006 tivemos a adaptação mais conhecida. Ou talvez não. Ciclo Terra-Mar foi adaptada para um filme em animação do estúdio Ghibli. Daí a gente pensa, né? Nossa, vai ser uma adaptação maravilhosa! Estúdio Ghibli, né, gente? Só que não. Justo Terra-Mar é um dos únicos filmes do estúdio Ghibli que é terrível de ruim. Mas vamos entender como começou todo esse rolê. Surgiu a proposta para Ursula para que os livros dela, de Terra-Mar, fossem adaptados para um filme de animação. Porém, a ideia que ela tinha de animação era dos filmes de desenho da Disney, e ela não gostava muito desse formato. Mas então falaram para ela assistir o filme Meu Vizinho Totoro, do estúdio Ghibli, e ela amou a estética desse filme, e logo ela já foi começar a se comunicar com o diretor, que é o Hayao Miyazaki, o diretor que faz o estúdio Ghibli ser o que ele é, né? E ela conversou com ele que ela queria muito que ele adaptasse os livros dela, Terra-Mar. Começaram então as negociações com o diretor do estúdio Ghibli, e eles tiveram ali uma reunião, o Hayao Miyazaki e a Ursula. E nessa reunião, o Hayao anunciou
anunciou que ele estaria se aposentando, mas que ele deixaria a direção do filme nas mãos do filho dele, o Goro. Mas ele estaria participando de toda a produção, de todas as decisões. Detalhe que esse seria o primeiro filme que o Goro iria dirigir. Mas com essa certeza que o Hayao iria participar da produção, a Úrsula deu o aval dela para fazerem o filme. Eis então que Hayao Miyazaki não cumpriu a promessa dele. Ele não participou em nada da produção do filme. O filme foi lançado em 2006 com o título Contos de Terra-Mar e foi um fiasco. Úrsula foi assistir o filme na estreia e ficou completamente decepcionada. E quando o Goro perguntou para ela o que ela achou do filme, ela simplesmente respondeu que não era o livro dela. Mais tarde ela escreveu sobre toda a sua experiência com essa adaptação e ela falou ali que a história toda do filme estava muito confusa, até porque adaptava mais o terceiro e o quarto livro, e a estética não tinha nada de Estúdio Ghibli. E essa foi uma opinião geral, ninguém gostou. Novamente, seus personagens foram representados como pessoas brancas, mas o pior de tudo foi que Hayao Miyazaki voltou a dirigir outros filmes do Estúdio Ghibli depois da estreia de Contos de Terra-Mar. Então imaginem a decepção de Úrsula, né, gente? No final, Contos de Terra-Mar é um filme que todo mundo finge que não existe, quase ninguém conhece, e é melhor ficar assim mesmo, né? Eu mesmo fui assistir esse filme e eu não consegui passar das primeiras cenas. Em 2019, um ano após a morte da Ursula K. Le Guin, nós tivemos a notícia que Ciclo Terra-Mar vai ser adaptado para uma série do estúdio A24. Ainda não tivemos mais notícias sobre essa adaptação, mas tudo indica que ela vai ser mais fiel à obra da Úrsula, e vai contar com o filho dela acompanhando tudo ali. Então será que essa adaptação vai acabar com a maldição das adaptações de Terra-Mar? Vamos esperar que sim, porque essa obra merece uma adaptação decente e tudo de bom. Bom, deu pra entender que eu me apaixonei demais por todo esse universo e eu fico aqui louco pra conhecer logo os próximos volumes e logo Tumbas de Atuã, o segundo volume, vem aí. Se você já conhece esse universo, se já leu Feiticeiro de Terra-Mar, deixa aí nos comentários. E se você ainda não tem esse livro, essa obra de arte aí na sua estante, desce aí na descrição que eu deixei o link pra você comprar ele. E por hoje é isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu curtir, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e segue a gente nas redes sociais, porque saem coisas incríveis sobre todo o universo literário. E por hoje eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo!